Você está aqui porque está cansado de falsas acusações, pressão espiritual e pessoas que distorcem o seu bem para o mal. Este episódio vai direto ao ponto. O Salmo 35 é a sua oração de libertação quando você está sob ataque. Nos próximos minutos, você aprenderá uma estrutura testada em batalha para orar com autoridade, invocar a justiça de Deus e manter seu coração limpo enquanto o anjo do Senhor vai à sua frente. Ao final, você sairá com um roteiro prático de oração para proteção, vindicação e avanço, não teoria, mas linguagem que você pode realmente usar esta noite. O salmo começa com o campo de batalha. Sem conversa fiada, Davi implora: Senhor, pleiteia a minha causa. Essa é a linguagem jurídica, tribunal e combate ao mesmo tempo. Ele pede a Deus que pegue escudo e broquel, desembainhe a lança e se levante para pedir sua ajuda. Aqui está o seu modelo. Quando mentiras o cercarem, não ore educadamente, ore com precisão. No meio conflito, peça a Deus para defender sua causa justa. Convide seu escudo sobre sua reputação, sua lança contra esquemas invisíveis, sua presença para ficar entre você e a tempestade. Observe o ponto crucial. Antes que qualquer coisa mude externamente, Davi pede a Deus para falar interiormente. Diga à minha alma, eu sou a sua salvação. Esse é o ponto de virada da guerra espiritual. Você quer que a confusão se instale no acampamento do inimigo? Primeiro, quebre a confusão em seu próprio coração. A segurança flui da identidade. Ore assim: Senhor, ancore minha alma. Abafe todas as outras vozes. Diga-me novamente, eu sou a sua salvação. Quando seu mundo interior estiver estabilizado, seu mundo exterior para de guiar sua fé. Agora a estratégia. Peça a Deus para tornar o caminho do inimigo escuro e escorregadio e para fazer com que suas tramas se espalhem como palha ao vento. Isso não é vingança pessoal, é um apelo à justiça divina. Você não está pedindo para ganhar um rancor, você está pedindo para a verdade vencer. Essa é a diferença entre a ira e a santa confiança. Ela mantém sua oração poderosa e sua consciência limpa. Mantenha esta estrutura. Deus defende, Deus dirige, Deus declara. Ele defende com escudo e lança. Ele direciona o caminho dos seus oponentes para a confusão. Ele declara ao seu coração: eu sou a sua salvação. Essa é a máquina de abertura do Salmo 35. Proteção, perseguição e paz, funcionando ao mesmo tempo. Os inimigos nem sempre vêm com espadas. Às vezes, vêm com sorrisos, palavras e intrigas. O Salmo 35 revela isso. Sem motivo, armar uma rede para mim. Sem motivo, cavar uma cova para minha alma. Esta é a antiga imagem da traição. Tramas cuidadosamente escondidas, destinadas a pegá-lo quando você menos espera. E não é assim que a injustiça se sente hoje. Pessoas tecendo meias-verdades, armando armadilhas em conversas, distorcendo histórias para prejudicar seu nome. É aqui que o Salmo se torna tão poderoso. Davi não pede a Deus que o ajude a escapar em silêncio. Ele pede a Deus que deixe a armadilha se fechar novamente contra aqueles que a armaram. Que a destruição sobrevenha sem que ele perceba, que a rede que ele escondeu prenda. Esse é o clamor de um coração que se recusa a lutar sujo, mas se recusa a ficar em silêncio. Você não precisa cavar sua própria cova por vingança. Você pode orar pela reversão divina, para que cada armadilha armada contra o seu destino se torne uma armadilha para aquele que a criou. Mas observa a mudança novamente. Davi não se limita a falar de vingança. Ele pinta o outro lado da justiça, a alegria. A minha alma se alegrará no Senhor, regozijará na sua salvação. Esta é a tensão. Enquanto ele ora para que as armadilhas saiam pela culatra, ele fixa os olhos em Deus, não na amargura. E aqui está o seu caminho para a liberdade. Você não ora por vingança para se regozijar. Você ora para que Deus seja justificado, para que você possa se alegrar com um coração puro. Portanto, quando falsas conspirações se levantarem contra você, lembre-se deste ritmo. Não lute com os punhos, lute com fé. Não fique parado olhando para o abismo. Levante os olhos para o Deus que o vira. Poucas feridas são tão profundas quanto mentira que nos contam. O Salmo 35 não a encobre. Falsas testemunhas se levantaram, acusaram-me de coisas que eu não sabia. Pagaram-me o mal pelo bem, para a ruína da minha alma. Davi conheceu a dor da traição, não apenas de estranhos, mas daqueles que um dia estiveram perto. E talvez seja aí que você se encontre, imaginando como pessoas com quem você se importava poderiam transformar sua bondade em uma arma contra você. Isso não é apenas poesia, é um espelho do sofrimento humano real. A traição é como alguém torcendo a faca da confiança. Você dá lealdade e recebe calúnia. Você demonstra compaixão e recebe zombaria. Davi até diz que orou por eles quando estavam doentes, que vestiu pano de saco, jejuou e se entristeceu como um irmão. Você consegue sentir o peso disso? Amar tão profundamente e depois ser recompensado com acusações? Isso não é apenas injusto, é de partir o coração. Mas é aqui que o Salmo dá voz a cada crente que caminhou por este vale. Suas lágrimas não são desperdiçadas. Suas orações, mesmo quando mal interpretadas, são escritas diante de Deus. E a injustiça que parece invisível para o mundo não é invisível para o céu. Davi transforma sua dor em petição. Ele conta sua história, não para fofocar, mas para entregar as evidências ao juiz dos juízes. Esse é o caminho da fé.
Você não precisa defender todos os boatos, você deixa Deus dar a palavra final. Portanto, quando a traição lhe tirar o fôlego, lembre-se disto. Sua lealdade pode ser esquecida pelos homens, mas não é apagada da memória de Deus. Cada oração que você sussurrou, cada gentileza que você demonstrou, cada lágrima silenciosa, tudo isso está registrado em seu livro. Há um tipo particular de dor que não vem de uma só voz, mas de muitas. O Salmo 35 diz: na minha adversidade, eles se alegraram e se ajuntaram, com zombadores hipócritas em festas, rangiam os dentes contra mim. Esta é a imagem na multidão. Pessoas se calavam quando você era forte, mas se tornavam barulhentas quando você se tornava fraco. Elas se reúnem como abutres cercando um viajante ferido, rindo, batendo palmas, celebrando uma queda que não é a deles. E aqui reside a crueldade. Elas não apenas assistem à sua luta, elas a apreciam. Davi as descreve como zombadores em um banquete, como se a sua dor se tornasse o entretenimento delas. Você já sentiu isso antes? Não apenas a traição de uma pessoa, mas o efeito cascata, sussurros que se espalham, grupos que riem, estranhos que repetem mentiras como se fossem verdades. O que deveria ter permanecido uma ferida privada se transforma em um espetáculo público. Mas o Salmo 35 não o deixa abandonado à vergonha. Davi levanta os olhos e pergunta: Senhor, até quando verás isso? Livra a minha alma da destruição deles, a minha querida dos leões. Observe a intimidade, minha querida. Essa é a sua maneira de dizer: Deus, a minha própria vida é preciosa para ti, como algo terno nas tuas mãos. E esse é o ponto de virada. Quando a multidão multiplica sua zombaria, Deus multiplica sua atenção para você. Enquanto eles o veem como presa, Ele o vê como inestimável. Aqui está o segredo espiritual. Você não luta contra uma multidão com barulho. Você a luta ancorando sua alma naquele que o chama de seu amado. O riso deles não o define. A celebração da sua queda não cancela o plano de Deus para a sua ascensão. O Salmo 35 muda a cena novamente. Do campo de batalha para a multidão, agora estamos no tribunal do céu. Davi clama: Desperta-te, desperta para o meu juízo, para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor meu Deus, segundo a tua justiça, e não deixes que se alegrem de mim. Pense nessa imagem. Tribunais terrenos podem ser manipulados, juízes podem ser subornados, júris podem ser influenciados por mentiras. Mas aqui Davi apela ao único juiz que vê tudo, aquele que não se deixa enganar pelas aparências, que não se deixa distrair pelo barulho, que conhece as intenções secretas do coração. Este não é apenas um homem desesperado clamando por justiça. Este é um profeta que nos mostra onde a verdadeira justiça começa, não em salões humanos, mas na sala do trono de Deus. E há profunda sabedoria aqui para nós. Observe que Davi não pede. Ele não diz: julga-me segundo a minha justiça. Ele diz: julga-me segundo a tua justiça. Essa única palavra muda tudo. Porque se o veredito fosse baseado na nossa perfeição, quem entre nós poderia permanecer de pé? Mas Davi âncora seu caso não em sua inocência, mas na perfeita justiça de Deus. É uma confissão e uma declaração. Posso ser mal interpretado pelos homens, mas sou medido pela verdade de Deus. É aqui que o Salmo se torna incrivelmente relevante para qualquer pessoa que tenha sido deturpada, falsamente acusada ou atacada sem causa. Você não precisa limpar seu nome em todas as conversas. Você não precisa investigar cada rumor. Há um tribunal superior onde sua vida é registrada. E quando você ora como Davi: Senhor, julga-me segundo a tua justiça, você está essencialmente dizendo: Deus, eu confio meu caso a ti. Esta oração faz algo poderoso dentro do crente. Alivia o peso da defesa constante. Em vez de se exaurir tentando provar quem você é para todos os outros, você permite que Deus fale por você no tempo certo. E quando ele vindica, silencia não apenas um crítico, mas toda a assembleia de acusadores. O inimigo pode pensar que o engoliu. Como diz o Salmo: não digam em seus corações: ah, nós o engolimos. Essa é a linguagem do triunfo dos ímpios. Mas Davi a inverte. Ele ora para que aqueles que se deleitam com sua queda sejam vestidos de vergonha e desonra, enquanto aqueles que favorecem a justiça sejam preenchidos com gritos de alegria. Aqui está a inversão divina novamente. Vergonha para os conspiradores, alegria para os justos. E esse é o coração do momento do tribunal do Salmo 35. A justiça de Deus não é adiada para sempre. Pode parecer que o céu está em silêncio, mas o juiz não está ausente. O martelo cairá. Quando isso acontecer, a verdade se erguerá mais alto do que qualquer mentira. Portanto, guarde essa promessa. Sua história não será decidida pelo riso da multidão ou pela armadilha do inimigo. Ela será decidida pelo juiz de toda a terra, cujo veredito é final, cuja justiça é pura e cuja palavra sobre você ecoará mais alto do que qualquer acusação. Após as batalhas, as traições, a zombaria e os gritos do tribunal, o Salmo 35 termina não em amargura, mas em adoração. Esta é a beleza surpreendente do texto, um salmo que começa com desespero e termina com devoção. Davi, que implorou por libertação e pediu justiça, termina com um voto de louvor. Que gritem de alegria e se alegrem, os que defendem a minha justa causa.
Digam continuamente: seja engrandecido, Senhor, que se compraz a prosperidade do seu servo. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Pare e deixe isso penetrar. Este não é o final que esperamos. Esperamos retaliação, vingança final, uma história em que os inimigos são esmagados e Davi sai triunfante. Mas, em vez disso, os holofotes se voltam para cima. A verdadeira vitória não é o nome de Davi sendo limpo, mas o nome de Deus sendo engrandecido. Essa é a marca de um coração que passou pelo fogo e saiu refinado, não endurecido. Observe as palavras: seja engrandecido, Senhor, que se compraz a prosperidade do seu servo. Muitos não percebem o peso dessa frase. Ela nos diz algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele se deleita quando seus filhos prosperam. Sua sobrevivência não é apenas seu alívio, é a alegria dele. Sua libertação não é apenas seu testemunho, é o prazer dele. Isso significa que cada vez que você se levanta após ser derrubado, o céu celebra. Cada vez que você próspera após ser alvo de uma conspiração, o próprio Deus se alegra. É por isso que seu louvor importa. Ele declara que sua história não é sobre a crueldade dos homens, mas sobre a bondade de Deus. E Davi diz: a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Pense no que isso significa. Ele não está prometendo uma única oração de agradecimento. Ele está prometendo um estilo de vida de adoração. De manhã à noite, sua boca estará cheia não da amargura do que seus inimigos fizeram, mas da bondade do que Deus fez. Essa é a reversão definitiva. O inimigo tentou preencher sua vida com acusações, mas Davi escolheu preenchê-la com adoração. Aqui está a lição para nós hoje. O ciclo do Salmo 35 começa com conflito, mas termina com celebração. Começa com o clamor de uma alma sitiada, mas termina com o cântico de um servo liberto. E esta não é apenas a jornada de Davi, pode ser a sua também. Seja qual for a armadilha que foi armada contra você, seja qual for a zombaria que você suportou, sejam quais forem as mentiras ditas, o capítulo final não foi escrito por eles, foi escrito por Deus. E o seu final é sempre louvor. Portanto, guarde isso a sério. A batalha pode ser intensa, mas a conclusão é a adoração. As acusações podem ecoar, mas a palavra final é justiça. E sua língua, como a de Davi, pode se tornar um instrumento de louvor, testificando que o Senhor ainda defende, ainda liberta, ainda engrandece seu nome na vida de seu povo. Esse é o legado do Salmo 35, não um registro de inimigos, mas uma revelação da justiça infalível e do amor duradouro de Deus. O Salmo 35 não é apenas poesia antiga, é a realidade vivida por cada crente que se sentiu perseguido por mentiras, abandonado por amigos ou ridicularizado por permanecer na verdade. O que Davi orou há milhares de anos ainda encontra eco em nós hoje. É por isso que este salmo é mais do que história. É um projeto de sobrevivência, justiça e adoração em meio a batalhas espirituais. Primeiro, ele mostra que não é errado clamar com ousadia: Senhor, luta por mim. Quando os inimigos se levantam, quando falsas testemunhas atacam, você não precisa suavizar sua dor ou disfarçá-la com palavras educadas. Deus convida a honestidade crua. Os clamores de Davi são a prova de que fé não é silêncio, é confiança autossuficiente para levar cada ferida diante do trono do céu. Em segundo lugar, ensina que você não precisa perseguir cada rumor, responder a cada crítica ou retaliar contra cada zombador. Em vez disso, você entrega seu caso ao juiz celestial, aquele que não pode ser subornado ou enganado. Este salmo leva seu tribunal da terra para a eternidade. E quando o veredito sai de seus lábios, nenhuma voz humana pode anulá-lo. Em terceiro lugar, mostra que mesmo na traição, quando aqueles por quem você orou se voltam contra você, suas orações não são em vão. Elas são sementes plantadas na memória de Deus. O amor que você demonstrou, as lágrimas que derramou, os jejuns que você fez por outros que nunca lhe agradeceram, nada disso desaparece. O céu registrou tudo, e a justiça equilibrará a balança. E, finalmente, o Salmo 35 termina onde todas as provações deveriam terminar. Não em amargura, mas em louvor. Os inimigos conspiraram, as multidões zombaram, as armadilhas foram armadas, mas Deus teve a palavra final. Davi se levanta do desespero para declarar: a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia todo. Isso não é apenas uma resolução, é uma transformação. É o sinal de um coração que se recusa a deixar a dor terminar. Agora, vamos trazer isso para a sua vida. Quando você ora o Salmo 35, não está repetindo palavras vazias. Está alinhando sua alma com o antigo clamor de justiça que ainda abala o tribunal celestial. Você está dizendo: Item, Senhor, ser meu defensor quando eu não puder me defender. Item, desvia as redes do engano, que elas caiam sobre aqueles que as teceram. Item, silencia os zombadores, não porque eu precise de vingança, mas porque a tua justiça precisa ser vista. Item, e que a minha voz, a minha vida, a minha história se tornem um hino de louvor. É por isso que este salmo importa agora mais do que nunca. Num mundo onde a falsidade se espalha mais rápido que a verdade, onde reputações podem ser destruídas com um sussurro, onde as pessoas se alegram mais com a queda de alguém do que com a sua ascensão, o Salmo 35 oferece a linguagem para a resistência. Não a resistência dos punhos, mas a resistência da fé e da adoração. Quando você ora,
Você calça as sandálias de Davi. Você caminha em seu campo de batalha. Você está em seu tribunal. Você entoa seu cântico de louvor. E, ao fazer isso, você descobre que a história dele não era só sua. Era um caminho trilhado para cada crente que um dia precisaria que Deus lutasse por ele também. Portanto, ao encerrarmos essa jornada, lembre-se disto: o Salmo não é o fim. O Salmo é um indicador. Para o Deus que se agrada da prosperidade de seus servos, para o Deus que ainda espalha palha ao vento, que ainda resgata o pobre do forte, que ainda transforma o luto em louvor. Seu julgamento pode ainda não ter terminado. Seus acusadores podem ainda ser barulhentos. Seu nome pode ainda ser mal compreendido. Mas o Salmo 35 lhe dá a garantia de que seu fim já está escrito em adoração, não em derrota. E é por isso que podemos lê-lo não apenas como escritura, mas como profecia pessoal. O Senhor que libertou Davi também o livrará. Essa é a voz do Salmo 35, não apenas tinta antiga em pergaminho, mas o testemunho vivo de um Deus que ainda luta, ainda julga, ainda salva e ainda transforma lágrimas em cânticos.